A paz, meus irmãos, tudo firme? Maravilha! Olha, quero começar sobre um assunto muito importante. Acho que é tão importante na igreja em que eu faço parte, como em várias outras igrejas, que é um questionamento, uma reflexão, uma pergunta que muitos crentes, que muitos líderes, que muitos pastores fazem a si mesmo, que como eu também já me fiz, que é um dos temas que nós falamos nos vídeos anteriores que iríamos estar tratando. Uma igreja sadia, uma igreja, entre aspas, perfeita, uma igreja, como eu gosto de falar, completa, uma igreja boa. Pode-se, em uma igreja muito boa, muito sadia, uma igreja que tenta ser biblicamente igreja, uma igreja muito boa. Pode-se nessa igreja ter pecados terríveis? Essa interrogação, como é que nós tratamos? Como tudo, vamos partir da perspectiva bíblica. De todas as igrejas que é mencionado na Bíblia, né? Igreja, pessoas, um povo congregando ali, um povo funcionando, de todas as igrejas, nós encontramos a igreja de Éfeso. Todos os líderes concordam que a igreja de Éfeso alcançou um nível de igreja muito grande. Tanto que o próprio Senhor Jesus, das 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, é a única igreja que ele não repreende como ele repreendeu todas as outras 6 igrejas lá em Apocalipse. É a igreja que não é repreendida, mas o Senhor faz uma consideração sobre eles voltarem ao primeiro amor. E quando você olha para essa igreja, que nós concordamos que é uma igreja modelo, porque é essa igreja que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios e mostra essa igreja em um nível muito alto de maturidade espiritual. É essa igreja que anos depois, lá em Apocalipse, nós vemos Jesus fazendo elogios, né? E não apontando coisas tão terríveis como ele apontou nas demais igrejas, como eu já falei. Por quê? A igreja de Éfeso, ela foi uma igreja que foi pastoreada por grandes homens de Deus, né? Paulo fundou essa igreja, Timóteo ajudou essa igreja, Apolo ajudou essa igreja, né? Essa igreja, ela foi pastoreada também pelo apóstolo João. Quando ele volta da ilha de Patmos, ele passa um tempo lá na igreja de Éfeso. Então, automaticamente, nós vemos que esta igreja, sem dúvida, ela foi uma igreja que alcançou um nível de maturidade muito grande, muito alta. Que bênção que foi essa igreja, maravilha! Mas a questão é, mesmo na igreja de Éfeso, como na igreja de Jerusalém, como na igreja de Antioquia, e como tantas centenas de outras igrejas que abordou ali o período do Novo Testamento até os dias de hoje, todas elas nasceram nelas, incluíram, apareceram, manifestaram pecados que, olhando para a igreja em si, nós faríamos não, nós diríamos não. E dentro do nosso nível religioso, de muitas vezes entendermos as coisas, nós falaríamos não, esse tipo de pecado só poderia aparecer nesse tipo de igreja, nesse modelo de igreja, nessa igreja que é assim, que é assado, que faz assim, que faz assim, que faz assim. Mas na verdade não é assim.
Por mais que eu e por mais que você não queiramos, mas não é assim que acontece. Nas boas igrejas acontecem os piores pecados também. Ou seja, em qualquer igreja pode manifestar qualquer pecado. E aí você me pergunta, mas pastor, então, mas por quê? Qual é a origem? Por que que em boas igrejas tem pecadores tão terríveis quanto, entre aspas, na igreja com nível de vida espiritual menor do que esta, comparando a igreja de Éfeso com algumas outras igrejas do mesmo período dela. Partindo desse ponto. Por quê? Porque a igreja, sendo comparada a um corpo, ela não quer que dentro de um corpo sadio, tendo o cérebro, o cabeça, que quer que nesse corpo tenha coisas boas e sadias, mesmo que o cérebro lute contra isso, não rejeite, mas ele vai manifestar, ele vai denunciar que células doentes apareceram. E dependendo do lugar do organismo em que ela está, que ela se encontra, ela vai crescer, vai contaminar e vai tomar um órgão. Vamos simplificar assim. E se aquela causa não for resolvida imediatamente, todo o corpo pode sofrer e vir à morte. Então aqui nós já entendemos que dentro de um corpo sadio pode ter células doentes. Essas células podem, se elas não forem diagnosticadas, se elas não forem paralisadas, se elas não sofrerem ataques, sejam com que tipo de remédio que for, elas podem aumentar, tomar um órgão e tomar até um organismo inteiro, que são partes inteiras e complexas de um corpo, levando esse corpo à morte. Então, primeira coisa que já entendemos, que em um corpo sadio pode aparecer células doentes. Em uma igreja sadia, como a nossa e como existem centenas e milhares de outras, nós não estamos isentos de aparecerem pessoas doentes, que são células doentes, que se eclodem, que se manifestam ali. E se não forem tratados, se não forem isolados, eles podem contaminar todo o corpo. Então isso é uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Então, para fechar esse ponto aqui, para nós irmos para a segunda parte desse vídeo, eu quero concluir aqui dizendo que em um corpo sadio pode aparecer uma célula doente. E que essa célula doente precisa ser tratada. E a aplicação para nós, em uma igreja sadia, pode aparecer um membro doente, que precisa ser tratado, precisa ser isolado, precisa ser administrado pela palavra, para ele não contaminar todos os outros membros até levar à morte da igreja, do corpo. Deu para entender? Então, tranquilo. Vamos para o segunda parte, que é a sequência dessa reflexão. Tá bom? Eu vou aqui beber uma água e já estou voltando para a segunda parte dessa reflexão. Já volto.